Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, finalmente aí temos o clássico daqui a pouco contra o Fluminense. Depois de uma longa espera, esse final de semana não passou por nada nesse mundo. E vamos ter esse jogo tão importante, um jogo de 6 pontos para o Vasco. Muita coisa confirmada já, escalação do Vasco. Vamos falar também aqui de novidade aí para esse jogo. O Vasco vai estrear o seu novo uniforme. Muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje, retornos importantes. Antes de começar, deixa aquele likezão, explode o vídeo de like, se inscreve no canal se você não está inscrito. Muito obrigado aos inscritos aí que estão entrando aí todo dia no nosso canal. Muito obrigado mesmo aí quem está ajudando a ajudar a gente a conseguir chegar a 226 mil inscritos. Como a gente já vem falando aqui várias vezes no canal, a gente quer chegar a 230 mil até a virada desse ano. Compartilha com seus amigos vascaínos para ajudar. Se você assiste todos os dias aqui nossos vídeos, mas não está inscrito, se inscreve aí, cara, de graça. Vai ajudar demais o nosso crescimento. O YouTube também recomendar o nosso canal, nossos vídeos para mais vascaínos ao redor do mundo inteiro. Queria agradecer sempre ao pessoal aí lá de Manaus, pessoal do Nordeste, em peso aqui no nosso canal. Muito obrigado aí. Comenta aí qual é a sua cidade, de onde você está assistindo nossos vídeos, para enriquecer aqui, para mostrar que o Vasco é o mundo, né, meu amigo? Ativa também o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Se você puder também hypar aí, vou agradecer demais. Obrigado sempre quem hypa nos nossos vídeos aí todos os dias. Bom, pessoal, hoje é dia de Vasco e Fluminense. Jogo às 7h30 da noite no Maracanã. Esse jogo terá transmissão da Record TV, do R7, também na Cazé TV e Premier Clubes. O Vasco volta aí a enfrentar mais um clássico na temporada. O Vasco que tem um péssimo retrospecto nessa temporada quando o assunto é clássicos, exceto contra o Botafogo, né? A gente conseguiu eliminar eles na Copa do Brasil, mas diante de Flamengo e Fluminense, o retrospecto nesse ano vem sendo muito abaixo, né? E eu acho que hoje é o dia realmente do Vasco quebrar alguns tabus, já que a gente não vence o Fluminense dentro do Maracanã já tem algum tempo, e nesse ano a gente perdeu o último clássico contra o Fluminense por 2-1. A gente espera que o Vasco volte a vencer esse adversário, porque é um eterno freguês, né, cara? O Vasco não pode se acostumar a perder jogos, principalmente o Fluminense, onde é um adversário que, historicamente, o Vasco sempre teve uma boa vantagem nos confrontos aí, para você ter ideia, confrontos históricos. O Vasco tem muitas vitórias em cima do Fluminense, e ao todo são 394 jogos, 115 empates, 155 vitórias do Vasco e 124 vitórias do Fluminense. Com certeza, o Vasco tem um histórico muito favorável quando enfrenta esse adversário, e a gente espera que o Vasco consiga vencer o Fluminense, que está passando por uma fase ali que a gente não sabe se ele está tentando melhorar ou se está na mesma, né? O Fluminense teve nos últimos jogos aí, empatou por 1-1 com o Lanús, ganhou do Botafogo por 2-0, empatou por 2-2 com o Sport, ganhou do Atlético Mineiro de 3-0, perdeu para o Mirassol 2-1 e no último jogo suou a camisa nos últimos minutos para conseguir ganhar do Juventude por 1-0. É um adversário, na minha opinião, complicado, mas acessível para o Vasco. É complicado se tratar de clássico, né? Mas eu ainda vejo o Vasco superior ao Fluminense. Eu acho hoje o elenco do Vasco superior ao do Fluminense. Temos jogadores de altíssimo nível, os 11 titulares do Vasco. Na minha opinião, é melhor, muito melhor do que os 11 do Fluminense. Um comparativo para você ver a escalação do Fluminense, aprovar a escalação para hoje. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, René na lateral esquerda, Hércules, Martinelli, Lúcio Acosta, para mim, vem sendo o melhor jogador do Fluminense nessas últimas semanas, nesses últimos meses. Tem que ficar de olho nesse cara. Canóbio, Serna e John Kennedy. Com certeza, quando você olha a escalação do Fluminense, você pensa, pô, cara, o Vasco tem mais time. Você olha o time do Vasco, provável Vasco para hoje. Léo Jardim, PH, 2 já jogadores de seleção. A zaga com Cuesta, jogador de seleção colombiana. Robert Renan, um dos zagueiros mais promissores do futebol brasileiro. A lateral esquerda com Piton, também um dos laterais esquerdos mais promissores. Por mais que ele já esteja consolidado no Vasco, já não é mais uma promessa, já é uma realidade o Lucas Piton. O meio campo ali com Barros, está jogando demais, um jogador muito jovem. Ao lado do Tietê, experientíssimo, jogador aí, multicampeão na sua carreira. Coutinho dispensa comentários, né? Se juntar os dois elencos, acho que só o Thiago Silva pode bater de frente ali com o Coutinho em termos de carreira. Mais à frente, temos ali Nuno Moreira, que vem sendo um dos melhores atacantes, ponta esquerdas, na minha opinião, do Campeonato Brasileiro. O Ryan, que é a maior promessa do Brasil, muito superior, extremamente superior ao John Kennedy. E o Andrés Gomes, que ainda está chegando, está se habituando aí ao Vasco, mas já está bem, né? Pode chegar até certo ponto ali no mesmo nível do Serna, que está jogando bem no Fluminense, é verdade.
um jogador importante do Fluminense. O Andrés Gomes ainda, na minha opinião, está um passo abaixo ainda do Serna, mas quando você para analisar o elenco do Vasco, os 11 titulares do Vasco é muito superior ao do Fluminense, na minha opinião. E o Diniz preparou bastante esse time do Vasco para esse clássico, um jogo aí de 6 pontos, o Vasco está na 9ª colocação com 36 pontos, ainda não foi ultrapassado na rodada e com certeza a gente torce para que o Vasco vença essa partida hoje para conseguir se distanciar mais ainda do Z4, se alguém ainda pensa em Z4, lógico, chegar o mais perto do G6, chegar ali perto do 6º colocado, que hoje é o Bahia, com 46 pontos conquistados. Se o Vasco vencer, vai a 39 pontos, vai ficar a 7 pontos aí do G6. Atualmente já estamos a 10 pontos e é necessário conquistar essa vitória, até para inibir também que o Fluminense chegue mais longe. O Fluminense tem 41 pontos, o Vasco, se vencer, ficará a 2 pontos apenas do Fluminense e vai entrar de vez, de cabeça, nessa briga pelo G6, vai ultrapassar o São Paulo, que está numa draga danada. Acredito que o São Paulo ainda vai terminar o Brasileirão na parte de baixo da tabela, ali entre 11º e 12º lugar, pelo futebol apresentado. Não vejo o São Paulo tendo uma reação grandiosa no Campeonato Brasileiro, e além também do Vasco ter esse confronto direto depois do jogo contra o Bragantino, que será fora. Vamos enfrentar o São Paulo em São Januário. Um jogo de 6 pontos também, onde o Vasco é favorito a vencer o São Paulo. Com certeza, tem esse jogo importante. Se vencer hoje, vamos ficar na boa, vamos sonhar mais alto ainda com essa classificação, pelo menos a pré-Libertadores via Brasileirão, já que o nosso grande desejo é a Copa do Brasil, é o título da Copa do Brasil, lá no dia 21 de dezembro. E esse jogo vai sendo tratado como uma prévia da Copa do Brasil, né? Um jogo meio que teste, né? Digamos assim, para testar as forças das equipes para as semifinais, né? Eu acho totalmente diferente. O Campeonato Brasileiro é um campeonato de pontos corridos, onde, claro, tem várias finais aí. Ontem mesmo tivemos a Palmeiras e Flamengo, onde o Palmeiras foi assaltado no Maracanã, mas sempre tem um jogo ou outro que vale muito, né? Esse jogo vale muito para o Vasco, muito também para o Fluminense, um jogo de 6 pontos. Só que a competição da Copa do Brasil, uma competição de mata-mata, é diferente. O sentimento é diferente, tanto do torcedor e dos jogadores. Copa do Brasil, meu amigo, se o Vasco, por exemplo, empata os 2 jogos, o Vasco ainda tem a possibilidade de pênaltis, né, cara? Com certeza o Vasco tem grandes vantagens quando for para pênaltis contra qualquer adversário, porque temos ótimos batedores e temos o paredão Léo Jardim, que sempre se sai bem defendendo na Copa do Brasil. Certamente, são jogos diferentes. O jogo do Brasileiro vale muito mais da Copa do Brasil. Vale ir para a final, depois de muitos anos, para o Vasco, principalmente desde 2011, que a gente não ganha um grande título, e certamente aí para o Vasco é tudo nessa temporada ganhar a Copa do Brasil. E assim tem que ser tratado. O jogo de hoje, como eu falei, importantíssimo conquistar os 3 pontos, mas sem esquecer que temos esse jogo final, lá a semifinal contra o Fluminense, tão importante ainda, lá em dezembro. Muito importante aí o Diniz manter praticamente a mesma base do jogo contra o Fortaleza. Gostei muito da atuação do nosso ataque, um ataque mais móvel, sem o Verratti ali. Havia uma expectativa do Verratti poder voltar aí ao time titular, mas a tendência é que realmente o ataque seja no Moreira, Ryan e também o Andrés Gomes nesse jogo tão importante. Vamos ter o retorno do PH, depois de destruir na seleção brasileira, jogar muita bola, está despertando interesse do mercado europeu já. A gente já falou que nesse final de semana do interesse do Betis no atleta. E também vamos ter o Tietê no meio campo, ele que jogou de lateral no lugar do Hugo Moura, que está suspenso, né? Com certeza, o prognóstico é muito positivo para que o Vasco consiga um bom resultado. E também hoje vamos ter a estreia da nova camisa 3 do Vasco, última camisa lançada pela Capa, e com certeza a gente espera que fique muito bonita ali no jogo visualmente, né? Porque a gente tá vendo aí na internet as fotos, eu ainda não tive a oportunidade de comprar essa camisa. Eu tô esperando ali ter os jogadores em campo para me ver como que é visualmente. Eu gosto muito de camisas modelo de jogador, né? Como essa daqui, ó. Eu acho muito interessante porque eu me sinto como um jogador do Vasco, tá ligado? Vestindo o uniforme, o mesmo uniforme que os jogadores entram em campo. Mas brincadeiras à parte, a camisa é belíssima, com ou sem patrocínios. Sem patrocínios, tá ótimo, dá para você ir aproveitar o seu dia a dia, sair para shopping, até para casamento, meu amigo, porque é uma camisa gola polo, show de bola, lindíssima essa camisa da Capa. Como eu falei, a saideira, fim de contrato com a Capa, se encerra em dezembro e em janeiro vem a Nike. Para parte de curiosidade, além do Vasco, o Atlético Mineiro também será patrocinado pela marca norte-americana. E nesse final de semana, um caminhão da Nike passou por Belo Horizonte, dando a entender que o Atlético já está recebendo os materiais da Nike para a sua loja, que vai ter uma grande loja lá em Minas Gerais. A mesma coisa deverá acontecer com o Vasco em breve. Muito possivelmente pode ser que nas próximas semanas ou nos próximos dias o Vasco já também comece a receber os novos materiais aí da Nike, né? Com certeza aí tem uma grande expectativa do torcedor vascaíno quanto a esses novos uniformes. Ainda não tivemos nenhum vazamento, somente aí detalhes
da possível camisa 3 lançada pela Nike, que seria na cor azul, com o escudo centralizado e o símbolo da Nike no ombro direito, no template Total 90. Essas são as únicas informações que a gente tem a respeito do design, digamos assim, de uma possível camisa feita pela Nike para o Vasco na próxima temporada. Vamos torcer para que seja uma ótima parceria, com certeza aí muitos sonhavam com a Nike no Vasco. E certamente vamos ter um belíssimo enxoval produzido pela marca norte-americana. Além também, a Nike está tentando retomar aqui alguns clubes na América do Sul, né? A Nike ficou muito atrás da Adidas aí nos últimos anos, saiu aqui praticamente fora do mercado brasileiro, só continuou com o Corinthians e com a seleção brasileira, só que está retomando, não somente no Brasil, mas também na América do Sul. Racing da Argentina fechou com a Nike essa semana. Vai ser mais um clube aqui na América do Sul, patrocinado pela marca norte-americana. E no Brasil, como a gente falou, vamos ter aí o Vasco e o Atlético Mineiro. A Nike chegou a negociar com o Grêmio, mas o clube gaúcho deu preferência pela New Balance. O contrato com o Vasco não é um contrato de exclusividade, tanto que o Atlético Mineiro também será patrocinado. A Nike também tinha um contrato com o Corinthians de exclusividade, só que após a Nike retirar essa cláusula do contrato junto ao Corinthians, que o Vasco conseguiu fechar com a marca norte-americana. Muito por isso que anteriormente o Vasco não conseguia trazer a Nike para o clube, porque tinha um contrato com o Corinthians de exclusividade em território nacional para os clubes, principalmente de São Paulo e ao redor do Brasil todo. Só que após essa retirada dessa cláusula no contrato, a Nike conseguiu fechar com o Vasco para esse próximo ano de 2026. O Vasco tentou para que a Nike conseguisse vir para o nosso clube nessa atual temporada. Por conta desse contrato vigente com o Corinthians, que ainda tinha essa cláusula, o Vasco não conseguiu fechar esse contrato para esse ano de 2025, mas conseguiu para 2026. Além também de que tinha pouco tempo para a confecção dos uniformes, né? E o Vasco, por entender que seria um contrato muito bom, com a grande marca, a maior marca da história do clube, com certeza aí o Vasco optou por esperar e entrou em contato com a Capa e negociou a extensão do vínculo com a Capa até o fim desse ano. Por isso que a gente tem aí esse contrato estendido com a Capa. Era para a Capa ter deixado o Vasco, se você não sabe, no fim do ano passado. Mas, graças aí à negociação do Pedrinho, seu departamento de marketing, o Vasco conseguiu alinhar tudo. A Capa entregou belíssimos uniformes, até falei isso outro dia, gostei bastante do enxoval produzido pela Capa nessa atual temporada. E o ano que vem a gente espera o mesmo da Nike. A Nike aí que também, além de estar patrocinando o Vasco, também está fechando contratos com os jogadores do Vasco. Tanto que você vê, a maioria dos principais jogadores do Vasco são patrocinados pela Nike. Por exemplo, PH é Nike, a zaga ali, Conquesta e também Robert Renan, ambos são patrocinados pela Nike. Lucas Piton era patrocinado pela Puma, já está sendo patrocinado pela Nike. No meio campo você olha ali, Barros é Nike, Tietê também é patrocinado pela Nike, Coutinho também é da Nike. O ataque ali, a escalação inteira praticamente é Nike, cara. Você vê, Nuno Moreira era patrocinado pela Puma, a Nike fechou também com esse jogador. O Ferretti estava sem fornecedora, fechou com a Nike também um contrato aí muito bom para o jogador. O Ryan já é patrocinado pela Nike desde as categorias de base, a Nike sempre esteve ao lado desse jogador. E também você vê ali o David sendo patrocinado pela Nike, tem outros atletas ali que compõem o banco de reservas, como o Pumita Rodrigues, também é patrocinado pela Nike, o Pumita que também era da Puma, dizendo jus aí ao seu nome, né? Mas ele trocou a Puma pela Nike também, e tem outros jogadores do banco que também são patrocinados pela Nike. Pouquíssimos jogadores do elenco principal do Vasco que não é patrocinado pela marca norte-americana, como por exemplo o Léo Jardim, era patrocinado pela Nike, mas trocou pela Puma. O Andrés Gomes, que vem sendo titular, é patrocinado pela Adidas. O Vasco tem pouquíssimos jogadores patrocinado pela Adidas, que está hoje o nosso rival, né? Com certeza, um contrato aí muito bom para o Vasco, trazendo até benefícios para os atletas e jogadores da base. Tem um jogador, uma joia do Vasco, Minetti, também fechou contrato com a Nike, com a extensão contratual, e com certeza é uma jovem promessa do Vasco, e a Nike já está de olho nesse atleta e renovou o contrato com ele. Contrato aí muito importante para a carreira do jogador, e com certeza o Vasco aí entrando nos trilhos, o Vasco tendo aí um patrocínio de elite, para mim a maior marca esportiva da história, e com certeza a gente torce muito para que seja uma parceria longeva e de muito sucesso. Inicialmente o contrato de 7 anos, mas ao término desse contrato existe sim a possibilidade de ser renovado, como todo contrato, né? Se acontecer uma parceria boa, ser do agrado do torcedor e principalmente financeiramente para o Vasco deverá renovar com a Nike assim que acabar esses 7 anos de contrato. Talvez muito semelhante com o que acontece no Corinthians. O Corinthians é patrocinado pela Nike desde 2003, meu amigo. Eu acho que é o maior patrocínio, juntamente com o Atlético Paranaense, que é patrocinado pela Umbro, mais longevo da história do futebol brasileiro. Certamente aí, se o Vasco pegar um patrocínio de 20 anos de Nike, cara, vamos ter belíssimos uniformes aí
com certeza a gente torce muito para que seja uma parceria global. Há uma expectativa muito grande que tenhamos uma loja Vasco-Nike lá no Rio de Janeiro, muito semelhante com o que vai acontecer com o Atlético Mineiro, somente com produtos da Nike dentro da loja do Vasco. Isso é muito interessante, né? Quem está esperando por anos esse anúncio, né? Finalmente aconteceu aí, o Vasco sendo patrocinado pela Nike, contrato de 7 anos, o Vasco recebendo entre 30 e 40 milhões de reais anuais aí, com essa nova fornecedora, que vai trazer materiais exclusivos para o Vasco e também vai ter uma divulgação mundial. Você, por exemplo, se você gosta de viajar fora do Brasil, vou para a Espanha, pode ser que na loja da Nike lá na Espanha tenha materiais do Vasco, já que o Vasco assinou o contrato com a Nike para ser um time de elite, receber materiais tanto de jogador e também torcedor. Modelo jogador, só os times de elite que tem. E além do mais, o Vasco vai entrar também na linha Total 90 com o terceiro uniforme. Só os times de elite da Nike também terão esse padrão, esse template Total 90. E o Vasco vai ter distribuição mundial, um contrato muito bem feito por essa diretoria, que vale sempre ser ressaltado aí o belo trabalho que foi feito pelo Pedrinho e o seu departamento de marketing do Vasco, que conseguiu fechar esse acordo maravilhoso, o melhor acordo da história do clube em termos de materiais esportivos aí. Tomara que venha uma camisa muito linda. Com certeza, não tem como a gente exigir que venha padrão capa. A capa faz materiais exclusivos para o Vasco. A Nike já trabalha com template, mas eu acredito que nesse primeiro ano, o ano que vem, em janeiro, a Nike já vai lançar belíssimos uniformes, vai dar uma belíssima caprichada aí nesses uniformes do Vasco. Teve informações meses atrás dos lojistas que analisaram o enxoval da Nike, que já estava pronto já para confecção, e mostrar para eles ali quais serão os materiais do Vasco. As informações que a gente teve é de que são camisas absurdas, tem tudo para cair no agrado do torcedor, e para muitos, a camisa 1 do Vasco, a camisa preta, é a camisa mais linda da história do clube. Vamos ver como que vai vir esses uniformes da Nike, eu tenho uma grande expectativa para esses lançamentos. Já pensou o Vascão com a Crefisa, Nike, jogando Libertadores ano que vem, um elenco top, mas, sonho de todo vascaíno, né? Comenta aí o que você acha desse lançamento da nova camisa 3, que vai acontecer no jogo de hoje, diante do Fluminense. Tomara que dê sorte, como a gente já falou aqui, essa camisa 3, sempre que o Vasco lança, sempre quando enfrenta o Fluminense, principalmente o Vasco tem uma grande sorte. Foi assim lá em 2023, com aquela camisa belíssima, camisas negras, onde o Vasco amassou o Fluminense. Tomara que hoje também aconteça igualmente, foi naquele clássico lá, e o Vasco consiga os 3 pontos, que é o que mais importa. Comenta aí qual é o seu palpite, qual é o seu placar. Na minha opinião, 2-0 Vasco, mantém o mesmo placar que eu falei nos últimos dias. Gol do Nuno Moreira e gol do Ryan. A joia do Vasco vai desequilibrar hoje. Bom, pessoal, muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho, comenta aí qual é o seu palpite, qual é o seu placar. Lembrando que vai ter pós-jogo assim que acabar Vasco e Fluminense lá no Maracanã. Tomara, se Deus quiser, com a vitória do Vascão, hein? Tamo junto, forte abraço, é nóis.